Qual o tema de hoje, de novo? Qual a sua dúvida, empreendedor? Com o subtítulo, subtema, subitem: sociedade. E aí, empreendedor? Vale a pena ter sócio? Não vale a pena ter sócio? Se eu quero ter sócio, que tipo de sócio é o melhor? Como é que eu faço para combinar essa mescla de modelos mentais diferentes, de visão de negócio? Ih, rapaz, tem muita coisa. Dá para ficar uma semana falando aqui de sociedade. Dá para ficar uma semana. Você gosta do seu sócio? Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. Brincadeira, pessoal. Nós somos sócios em tudo aqui, né? Nós somos sócios na vida, nós somos sócios na empresa, nós somos sócios nas dificuldades, na alegria e na tristeza. Conforme a gente jurou no sacramento do matrimônio, a gente segue em frente. E isso favorece, tá? Em determinado aspecto favorece. Você fez uma boa escolha na sua sócia? Gente, pelo amor de Deus, ela tá forçando a barra, cara. Ela tá forçando a barra na sociedade. Ué, gente, ela tá aproveitar, forçando né? a barra. Valéria, beijos, Valéria. Pessoal, vamos lá. E aí? O que a gente fala de sociedade? Posso contar uma história? Posso contar uma história de sociedade? Pode. Posso contar uma história? Vamos lá. Eu sou de uma família de pessoas que sempre empreenderam. Olha que loucura. Eu sou o filho mais novo, né, dos meus pais. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. E o empreendedorismo ele surge na veia do meu pai. Né? Por quê? Porque meu pai, bom português, nunca foi dono de padaria, né? Nunca foi dono de padaria, mas meu pai era marceneiro. E, diga-se de passagem, era um marceneiro daqueles top de linha, né? E meu pai veio de Portugal para cá, conheceu minha mãe também portuguesa aqui, e ele montou um negócio para ele em Laranjeiras, lá na zona sul do Rio de Janeiro, onde ele tinha os seus clientes, porque ele fazia móveis sob encomenda, né? E depois de algum tempo, a necessidade de construir uma casa, tudo isso, a zona sul do Rio de Janeiro era muito caro, nós saímos, nós não, porque eu ainda não era nascido, mas ele e a minha mãe saíram então e foram morar também na zona sul da zona oeste do Rio de Janeiro, né? Eles foram morar a princípio em Senador Camará, um subbairro de Bangu, um lugar lindo, lindo de viver, com todo respeito aos camaraenses, meus conterrâneos, conterrâneos cariocas, né? Mas um lugar extremamente desfavorecido, né? Extremamente pobre. Para vocês imaginarem, é um subbairro de Bangu, né? E quando a gente fala assim, Bangu, as pessoas lembram, Calor é o time do Bangu ou os presídios de segurança máxima, que as pessoas lembram de Bangu. Bom, by the way, meu pai ele construiu uma fábrica, né? Na verdade ficou só no esqueleto do concreto, nunca teve acabamento, nunca teve um telhado, sempre foi aquela laje, mas era a fábrica. Ele tinha uma loja que veio depois de um botequim, né, que ele teve na esquina da nossa casa, e nós tínhamos a nossa casa no terreno também. E ali nasceu o empreendimento. Só que existia uma coisa vocês nunca devem empreender, vocês devem estudar para se formar e seguir a vida de vocês. E todos nós 3 recebemos a mesma ideia. Meu pai, ele tinha necessidade de ter alguém para tomar conta da loja. E para isso a minha mãe, em determinado momento, sugeriu um primo dela, um primo tio meu, Manuel Moutinho, e eles criaram uma sociedade. E eu vou dizer para vocês,
Meu pai era o cérebro do negócio, porque meu pai era o especialista do negócio. Era ele que sabia fazer aquilo que os clientes iam lá buscar, apesar da loja, em determinado momento, começar a revender produtos prontos, né? Revender colchão, revender fogão, revender coisas mais básicas. Isso, pessoal, eu estou falando para vocês em 1970 e bolinha, né? 75, 76, por aí mais ou menos. Como toda boa sociedade onde você junta pessoas diferentes, você tem problemas, né? E apesar do meu pai ter falecido muito cedo, né? Meu pai não teve uma vida muito longa, meu pai faleceu de câncer, o negócio teve que ser desfeito, mas o pouco período que eu lembro, quando eu ainda era criança, eu lembro de verdadeiras dificuldades relativas à sociedade dos dois. Passado algum tempo, meu irmão também criou um empreendimento, e esse empreendimento cresceu, ficou muito grande, e eu vou falar uma coisa aqui que pode causar um problema ou não, mas eu não acredito que ele tenha tido bons sócios no negócio dele, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com os três e eu acredito também que não teve. A minha irmã, por sua vez, também, todos eles com seu nível superior, todo mundo direitinho. A minha irmã também buscou durante muito tempo empreender, buscou também sociedade e também teve muitas dificuldades. E no final de tudo, a grande verdade é o seguinte: nenhum dos três conseguiu efetivamente se manter dentro do ambiente do empreendedorismo. Meu pai, porque faleceu, porque a vida do meu pai seria se manter como empreendedor, ele não saberia fazer outra coisa, mas já minha irmã e meu irmão, eu tenho muitos exemplos de negócios que não deram certo e negócios onde existia sociedade. E talvez tenha sido isso o meu grande trauma de só ter vindo empreender já com 49 anos de idade, 48 anos de idade, foi quando a gente começou o empreendimento. E sociedade, efetivamente, é um conjunto de fatores que podem, ninguém está dizendo aqui que sociedades não dão certo, mas sociedades podem sim levar um negócio à derrota total. E isso não está ligado simplesmente à questão de dinheiro. Não tá, a principal questão, a principal dificuldade de uma sociedade é exatamente a questão do modelo mental. Por quê? Exatamente pelo que eu estava falando. No caso do meu pai, ele era um especialista e do outro lado ele tinha uma pessoa que veio administrar o negócio, que veio numa sociedade tomar conta do negócio. Tinha mais perfil de funcionário? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Ele talvez fosse um bom funcionário se ele tivesse sido colocado como funcionário, mas quando você não tem grana, né? Aí que é exatamente o segmento que a gente vive, que nós dois vivemos. Quando a gente não tem grana, a gente tem dificuldade de se manter sozinho no negócio. E isso muitas vezes torna uma grande dificuldade. E o grande problema exatamente do segmento que a gente atua, né, daquilo que a gente trabalha e da questão também do projeto nosso, do Planejando para Desconstruir, que a gente quer trabalhar com quem? Com pessoas que são empreendedores individuais, com profissionais liberais, com pessoas que são os especialistas dos seus negócios. E o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas são cérebros perfeitos daquilo que elas fazem. E é muito difícil. Aí, pessoal, é que a gente gostaria que vocês começassem a colocar os comentários aí no chat, tanto aqui no Facebook quanto aí no Instagram, tá? Aí que eu gostaria realmente que vocês começassem a colocar os comentários. Quem acha que é fácil, por exemplo, combinar duas cabeças de pessoas? Pode usar qualquer tipo de par. Você pode usar duas cabeças de especialistas que fazem a mesma coisa. Você pode combinar uma cabeça de um especialista que seja muito bom num produto e que o outro seja muito bom em outro produto. Você pode combinar a cabeça de um especialista com a cabeça de simplesmente uma pessoa que veio para investir, que veio para fazer gestão do negócio. Diz para mim, coloquem aí no chat o que vocês bem entenderem. Pode colocar à vontade, porque
nós dois somos exemplos, e aí a gente vai falar um pouco das nossas experiências como sócios. Marido e mulher, mas acima de tudo nós somos sócios. Quando nós estamos trabalhando como sócios, nós estamos trabalhando para gerar receita, para gerar lucro, porque o objetivo da gente ter criado um negócio é gerar lucro. E a gente precisa gerar lucro para nossa família. Então, digam aí, que tipo de sociedade vocês acham que daria mais certo? A sociedade de duas pessoas que possuem a mesma especialidade, a sociedade de duas pessoas que possuem especialidades distintas, ou a sociedade de duas pessoas onde uma possui especialidade e a outra possui a gestão ou dinheiro? Sobe aí no chat para vocês. Bom, enquanto vocês sobem aí as posições de vocês, as opiniões de vocês, e elas são muito bem-vindas e muito importantes, vamos falar de nós dois. Tô aqui me coçando. Né? Vamos falar de nós dois. Né? Uma das coisas mais importantes que existe, talvez, no sucesso da nossa sociedade, foi a gente ter se encontrado enquanto possuidores, cada um do seu espaço. Traduzindo em miúdos, né? Eu tenho habilidades que ele não tem. E ele tem habilidades que eu não tenho. Nós nos completamos. Aí, olha que babado doido que vai dar esse assunto de hoje. Não é isso, não? Será que a gente se completa ou será que a gente respeita o espaço de cada um? Porque, cara, completar... Bicho, eu só conheço um lugar que duas pessoas se completam, que é na música do Fábio Júnior, As Duas Metades da Laranja. Saindo dali, irmão, saindo dali, pra mim, não existe sociedade que se complete. Pra mim, isso é utopia. Olha só, hein? De novo, a gente não combina nada antes da Tá. que a gente vai falar aqui não. Vai lá, Defende teu caso. Tá. Eu vou ficar marrentão aqui do lado. Tá. Vai lá. No meu caso, no nosso caso, sociedade, você deixa a loja sob minha administração. Né? Quando eu tenho dúvida ou quero fazer alguma coisa assim que eu tô meio inseguro, eu recorro a você. Nunca a gente consegue concordar de imediato. Nunca. Seja para arrastar um móvel de lugar, seja para trocar uma prateleira de lugar, ou criar uma seção de produtos novos, a gente sempre briga. Até para trocar a luminária. Pessoal, olha só, briga. Vamos devagar com os temas, porque daqui a pouco Briga. vai ter gente ligando para a delegacia da mulher ali, dizendo que eu brigo com ela, que eu espanco. Não, nada disso. A gente troca o termo, né? Em vez de brigar, a gente discute. A gente discorda, a gente discute, isso aí. Uhum. E aí, como eu sou uma pessoa muito fácil de lidar, muito carinhosa, muito calma, tranquila para expor os meus pontos de vista, né? A gente tem que parar no meio, porque senão a gente não consegue resolver. Então ele sempre me acalma, depois a gente volta pra conversar. Existem fatores muito... Por quê? Exatamente porque nós somos completamente diferentes. Entendeu? Nós somos completamente... Cara, imagina o tédio que seria se nós dois fôssemos iguais. Seria extremamente tedioso. Então, na minha opinião, e é o que a gente pratica, na minha opinião, e é o que a gente pratica, é uma questão de respeito ao espaço de cada um. Cara, não é porque Alexandre é formado em administração, tem 30 anos no segmento do planejamento, né? Só trabalhou em multinacional. Mentira, também trabalhei em pequenas empresas. Mas, cara, isso não quer dizer nada. Não é sempre que, de repente, no segmento da administração, eu vou ser melhor de visão do que ela. Assim como ao contrário. Exemplos que eu já usei aqui, né? Como, por exemplo, exemplos que eu já usei aqui. Às vezes a gente
quando a gente tá lá na Mega, eu falo assim, caraca, que troço maneiro. Aí a Glória fala assim, eu acho aquilo extremamente cafona. Eu falo assim, cafona pro teu ponto de vista. O público, às vezes, vai achar aquilo ali extremamente maneiro, vai achar aquilo extremamente legal. Então, eu me meto muitas vezes na visão que ela tem melhor do que eu. Ela tem a visão melhor do que eu. Agora, vamos usar um exemplo aqui básico, né? Vamos usar um exemplo aí, galera, não fica vermelha do que eu vou falar, não. Mas, por exemplo, quando a gente vai a Friburgo, que a gente vai comprar lingerie, ela me mostra determinada lingerie e fala assim, pô, legal, né? Quando eu mando aquele legal, ela já sabe que, né, não tá me agradando muito aquilo ali, mas eu posso definir também o conforto dela? Não posso. Tá entendendo, pessoal? Então é isso que na sociedade vai fazer muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. Respeitar espaço é algo tremendo. Agora, voltando para a questão, ninguém colocou nada ali do que acha, né? Tá todo, o assunto a Valéria colocou ali, ó. Sociedade é igual casamento, tem que ter respeito sempre. Isso é um pilar, é um dos pilares. Já subiu uma aqui para falar, mas vai lá, termina o que você vai falar. É um dos pilares, né? Respeito tem em primeiro lugar. Na minha opinião, outra coisa muito importante de uma sociedade é saber dividir o quadrado. No nosso caso, a gente tem uma, como é que se diz? Uma interseção entre os conjuntos ali. A gente não tem muito esse quadrado definido, né? Porque nós somos um casal. A gente divide a vida 24 horas por dia. Então, a gente tem essa interseção. Mas na minha opinião, se eu hoje parasse para empreender... Na verdade, eu queria também contar uma história, né? Do meu início... fazendo um parêntese do que a gente está falando agora. Quando eu fui empreender, eu trabalhava numa empresa, né? E fui empreender, eu fiz um curso pelo Sebrae. O nome do curso é Empretec. E um curso de 1 semana. E uma das atividades do curso era ter sócio. E aí, foi ali, naquele curso, que eu descobri que eu não tinha perfil, que eu não tinha, não tenho, nunca vou ter perfil para ter sociedade com alguém que não seja meu marido, que jurou estar ao meu lado na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Claro que eu melhorei de 2 anos para cá, mas naquele curso ficou claro para mim a questão da sociedade. Então, assim, eu experimentei, trazendo para a pergunta da Érica, que ela, não sei se a Érica tá aqui, mas ela falou da sociedade. Ela perguntou assim, vale a pena ter sócio? Naquele momento, quando eu estava criando o empreendimento, quando nós estávamos pensando em empreender, eu descobri que eu não poderia ter sócio por vários motivos, né? Que não era uma coisa que para mim seria saudável. E aí eu convidei, nós nos acertamos em ser sócios por conta disso. Então a Glai, voltando à questão do respeito, do cada um no seu quadrado, as responsabilidades têm que estar muito definidas. Então, aí o Fábio estava aqui engasgado para poder falar. Sociedade é uma coisa muito complicada, sabe por quê? De novo, eu gostaria que vocês tivessem colocado aí qual a opinião de vocês, qual é o melhor tipo de par de sócios, se são os sócios especialistas do mesmo produto, se são os sócios que são especialistas em produtos diferentes, ou se são os sócios que são especialistas um é especialista no produto e o outro é especialista na gestão. Cara, eu não conheço sociedade que tenha dado certo aonde existe divisão de pessoas com focos diferentes. Esse para mim é o grande segredo. Para mim o segredo é o foco diferente. Número 1, se você pega uma pessoa que é um especialista, o cara manja do que faz, tá? Ele manja do que faz, e ele pega um outro que entra com o dinheiro, que entra com a parte da receita, esse cara da receita, ele vai estar extremamente focado em dar lucro. E esse cara que é o especialista, ele vai estar extremamente focado em realizar o sonho dele. Então, essa é a grande dificuldade de você encontrar
um casal que dê certo de sócios, aonde um entra com a grana e o outro é o especialista. Por quê? Porque vai existir um processo de divisão. É muito natural assim. Cara, eu garanto que vocês aí também conhecem exemplos como esse. Um vai dizer assim, eu preciso investir, vamos usar o exemplo da Érica lá, que ela estava falando a respeito de uma loja de maquiagem. Então, em determinado momento, digamos que a Érica fosse investir numa loja de maquiagem com uma sociedade onde a outra pessoa entraria com capital. Então, a determinado momento ela vai falar assim, não, mas pô, a gente precisa adquirir uma maleta, um espelho com iluminação, papapá. Aí o outro vai lá e fala assim, não, porque isso aí necessitaria de um investimento muito maior, mas vale a pena correr o risco. Aí, pessoal, é que volta o grande pacote da necessidade de saber empreender. Por que eu estou falando isso? Tá? Por que eu estou falando isso? Número 1, e isso é um grande desafio para mim. Por que é para mim? Porque eu vou colocar um produto digital à venda em pouco tempo, que ele vai ter exatamente a função de fazer com que as pessoas empreendam com facilidade. Ou seja, que as pessoas tenham na mão uma receitinha de bolo, um fluxo para seguir para poder chegar no resultado favorito. Agora preste atenção, em momento nenhum eu pensei desse programa funcionar para duas cabeças diferentes. Olha que coisa tremenda. Nessa live aqui agora, muitas coisas estão surgindo na minha cabeça. Por quê? Porque quando você vai empreender, se você precisa aprender a planejar, se um precisa aprender a planejar, dois precisam aprender a planejar. Se um precisa aprender a fazer gestão, os dois precisam aprender a fazer gestão. Agora, obrigatoriamente, o cara que só sabe fazer gestão, ele precisa aprender como funciona o processo do outro? Precisa. Ele não precisa ser o especialista, mas ele precisa saber. Vamos dizer que amanhã ou depois, que não acontece mais agora, mas vamos dizer que a Glá engravidasse de novo, né? E a Glá engravidasse e ela precisasse ficar um tempo do período da criança nascer até o fim do resguardo, ela precisasse ficar fora da loja. Quem é que teria que tomar conta do negócio? Eu? Quem é que teria que tomar algumas decisões de compra enquanto ela estivesse totalmente fora? Eu? Então eu não posso estar numa sociedade com ela completamente alheio àquilo que é o core business, né, que a gente chama dentro das grandes empresas, que é o foco do negócio que ela tem. Então, se eu quero empreender e eu quero empreender com um sócio, se um tem que saber planejar, o outro tem que saber planejar. Se um tem que saber empreender, o outro tem que saber empreender. Se um tem que saber fazer finanças, o outro tem que saber finanças. Porque só quando aí sim, aí eu entendo que existe a possibilidade de você colocar cada um pouco mais na sua área. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Infelizmente, nós somos seres humanos e nós possuímos modelos mentais construídos diferentes. E as sociedades, normalmente, elas vão se formar de família. E o pior ainda é quando se formam sociedades dentro da própria família, que aí fica aquela questão do não me toque, né? O povo latino tem muito disso. O povo é muito, puxa, não me aborrece não, eu não vou mais falar contigo, eu não vou mais no Natal, eu não vou mais no Ano Novo, eu não vou mais no aniversário da mamãe, porque a gente brigou na sociedade. O pessoal é muito disso. Já o europeu é mais pau na cara mesmo, entendeu? A galera é mais sangue, mas o que escreveu é o que está escrito, é o que vale, é o que funciona. Então, quando a gente fala de você saber equilibrar a gestão, é isso. Um não pode ser alheio à área do outro, um não pode ser ignorante em relação à área do outro. Os dois precisam ter um conceito formado. Por isso que eu digo que sociedade é algo muito maior, muito maior. Não dá certo uma relação com uma disparidade grande de mentalidade. Não funciona. Não adianta trabalhar de sol a sol para colocar os produtos prontos, enquanto o outro simplesmente espera os resultados e cobra financeiramente o cumprimento de custos, o cumprimento das entregas. Cara, não vai funcionar. E isso influencia diretamente na tomada de decisão, como o exemplo que você deu. Às vezes as pessoas querem investir em alguma coisa, mas como o outro sócio está totalmente alheio, ele não consegue acompanhar aquela linha de raciocínio e às vezes deixa de investir, deixa de tomar uma decisão por conta de não participar integralmente, ou pelo menos 80%,
do que o outro vive. Então a gente concorda que precisa os dois Precisa estar alinhado. andar juntinho. Se não tiver alinhamento... Cara, olha como é diferente, né? Aí alguém de repente aí na live tá falando assim, vocês estão se contradizendo do que vocês disseram. Não. Pô, quando a gente vai, por exemplo, mudar o layout da loja para alguma coisa, e é muito... E às vezes, por exemplo assim, eu não desisto, mas muitas vezes eu falo assim, tá bom, deixa desse jeito, mas você vai ver, eu digo para ela assim, mas você vai ver em algum momento que essa não é a melhor opção, tá? Então, por que acontece isso? Porque eu tento esclarecer. Vamos dizer que chegou um demonstrador de uma das marcas que a gente representa, e aquele demonstrador é alto. Aí ela assim, não, mas eu quero um demonstrador aqui. Eu falei, beleza, eu não discordo que aí é o melhor lugar, mas você já pensou na segurança? Porque esse é o trabalho da sociedade. O trabalho da sociedade é a paridade, né? É você trabalhar olhando em par. Por quê, cara? Porque eu não estou preocupado só em vender. Não adianta a gente ter muito lucro, mas amanhã ou depois acontecer alguma coisa trágica que um dos dois não esteja mais aqui. Não faz sentido. A gente quer gozar aquilo que a gente está construindo juntos. A gente não quer gozar separado. Agora, pensa bem se existem realmente sociedades desse tipo. Rapidinho. Cara, eu tenho muitas histórias a respeito desse assunto para contar. Eu trabalhei numa empresa em Inhaúma, no Rio de Janeiro. Eram 2 empresas juntas. Cara, essa é fantástica. Essa história é fantástica. E nessa empresa, olha só, os irmãos eram os diretores da empresa. Eram italianos, cara. Pensa nisso, tá? Nada contra os italianos porque eu sou português. Mas eles eram sangue... Bota a marguerita pra cima, velho. A coisa parada mesmo, assim, coisa loucura. Então, eles desconfiavam um do outro. Eles desconfiavam do outro. E eles usavam os funcionários para poder sondar os outros. O que eu quero dizer com isso? Um era diretor industrial, o outro era diretor financeiro, o outro era diretor de vendas, o outro era diretor de engenharia, e tem um outro que era diretor de vagabundagem. Não lembro o que ele fazia. O cara que era diretor industrial, como eu trabalhava em uma das 2 empresas, ele me agarrava e falava assim, eu quero saber, eu quero que você me diga o que o meu sobrinho está fazendo de compra lá na empresa lá. Eu quero saber quanto que ele está comprando. Eu quero saber o valor que ele está comprando e você vai me dizer. Olha a situação que o funcionário ficava. Porque isso é sociedade, isso é loucura. O nome disso é hospício, né? O nome disso é hospício. Aí quando chegava no final do dia, sabe o que acontecia? Muito louco, pessoal, isso é muito louco. Cada um pegava seu carrão, ia embora para sua casa e depois no final de semana eles se reuniam. Mas eles se reuniam em bandos, eles não se reuniam todos juntos. Não se reuniam os 4 irmãos, todas as famílias, todos os primos. Não, mentira. Eles se reuniam com quem... Aí eles transferiam os problemas da família para dentro da empresa. Era insano viver dentro daquela empresa. Até tem uma história muito engraçada, que teve um dia que a empresa sofreu 2 assaltos no mesmo dia. E o palhaço aqui, o Banana, foi refém dos 2 assaltos no mesmo dia. E pode parecer brincadeira. Sabe qual dos diretores eles pegaram? Nenhum, porque cada um se trancou num canto e eles se protegeram. Ou seja, cada um se fechou. Ele não queria saber se os bandidos estavam na área da produção. O cara lá de cima do financeiro, o cara da engenharia e o cara de vendas, mandou passar o cadeado na porta de ferro e dane-se o irmão. Essa relação de sociedade é algo muito diferente. Então, respeitar o limite do outro muitas vezes... vocês usaram palavras muito certas aí, né? É a questão do respeito. Sim, ter o respeito. Mas tem uma coisa que numa sociedade vai acima do respeito, que é a questão da postura profissional. A postura profissional, numa sociedade, ela vai dizer tudo. Ela vai ser o fundamento das coisas, a postura profissional. Então, se você tem sócios... eu tenho um sócio que ele tem nível universitário, fez MBA, está fazendo mestrado, e o outro é um cara que sabe executar o produto. Pode até ser que dê certo. Mas isso, a própria sociedade mostra pra gente que essas uniões elas não são muito funcionais, mesmo na vida social. Imagina na vida profissional. Não é fácil. A forma de falar, a forma de Perfeito. organizar, Perfeito. a forma de orientar,
a forma de expor a sua ideia. De como você reage àquilo que o outro vai dizer. Exatamente. Já acha que tudo é ofensa. É bem complicado, tá? E não estar alinhado com as ideias, alinhado na forma de falar. É como se tivesse que se despir, né, de tudo e dizer, olha, vamos ser sócios. Aconteça o que acontecer, a gente tem que se respeitar. A gente fez isso na criação do nosso filho. Antes do Antônio nascer, a gente falava sobre educação, né? A gente tem uma visão diferente de quando a gente tem o filho. E a gente falava assim, olha, independente do que acontecer, se você tomar uma atitude, eu não posso me envolver. Ou vice-versa. Se eu tomar uma atitude, mesmo que seja errada, você não pode me desautorizar na frente dele. É isso que é importante na sociedade se pensar, tá? Vamos lá. E aí, né, às vezes eu erro, falando do Antônio, né? Às vezes eu tomo atitude errada e ele olha pra mim assim, se controla, ou às vezes ele toma uma atitude errada, eu olho, me controlo, e aí na frente do Antônio tá tudo certo. Depois que o Antônio sai, vai dormir, a gente vai conversar sobre aquilo. No início a gente chegava e já tinha dificuldade até pra falar, né, de como aconteceu. Hoje, pelo menos eu vejo que a gente consegue contornar a situação a ponto de conversar sobre aquilo e mostrar um pro outro que ele fez de errado e a gente fala, ó, vamos melhorar. Então, eu acho que a sociedade, enquanto empresa, enquanto trabalho, tem que ter o mesmo cuidado. Porque não adianta você falar, você fez isso, você é culpado disso. Você é responsável por isso. Esse erro aconteceu por uma atitude sua. Cara, isso destrói qualquer sociedade. E isso é muito fatídico quando você tem cabeças diferentes. Ah, Alexandre, então eu tenho que ouvir Fábio Júnior todo dia e pedir para que ache a minha metade da laranja para ter sociedade. Não. Olha só. O intuito da nossa live não é só ficar falando de problemas. Alguém já poderia ter perguntado nesse momento assim, tá bom, então qual é a solução para ter uma boa sociedade? Bom, primeira solução para ter uma boa sociedade é o seguinte, é você entender exatamente quais são os objetivos. Cara, tudo que estiver traçado para um tem que ser o mesmo para o outro. Ou seja, não existem duas metas numa sociedade. Existe uma meta só. E os dois vão correr atrás da mesma cenoura. Até alcançar. E quando alcançar a cenoura, um não pode morder 3/4 e nem o outro pode morder 7/8. Cada um tem que morder a metade da cenoura. E essa metade, ela tem que ser boa ou amarga. Ela tem que ser igualmente dividida para os dois. Então, o grande problema de sociedade, o grande problema de qualquer constituição de sociedade, como pessoa jurídica, é que um é 51, o outro é 49. Não tem, né? Você tem que ter os 51, 49. Não tem jeito. Agora, entenda, vamos lá. Como eu falei, não adianta só a gente ficar falando de problema. Eu, Alexandre, se você não tem condições de encontrar uma pessoa que tenha as mesmas metas que você, tá certo? Se você não consegue encontrar uma pessoa que tenha as mesmas metas que você, o que a gente chama de meta? Número 1, não importa quem vai produzir ou quem vai fazer a gestão. O que importa é o seguinte, o que nós vamos entregar? Quem são os clientes que nós vamos atender? Quais são as dores que a gente vai curar com o nosso negócio? A partir do momento que a gente trabalha a nossa capacidade mental de entender que o nosso objetivo é atender ao cliente, cara, desculpa, por exemplo, uma coisa que para mim é mega importante dentro da nossa sociedade. Número 1, a nossa loja, nós somos católicos, tá certo? Nós dois somos católicos, a gente tem a nossa convicção religiosa, mas na nossa loja todos são iguais. Não existe isso. Então, por mais que em algum momento alguém vá à nossa loja de uma orientação sexual diferente, de uma religião diferente, vestido de uma forma diferente, que nós não estamos habituados,
aquele momento o cliente é tratado da mesma forma. Ele não importa se ele vai entrar na loja, se ele vai comprar um pau e meio de produto ou se ele vai levar, desculpa, meio metro de fita de 50 centavos. Ele tem que ser tratado do mesmo jeito. Essa visão, eu e ela temos que ter iguais. Iguais. Porque o nosso foco é o mesmo. O nosso foco é fazer com que a B Criativa complete os sonhos das pessoas. E as pessoas, e nós dois, sempre que nós olhamos para o nosso empreendimento, nós olhamos como o complemento do sonho dos nossos clientes. Nós somos responsáveis por gerar meios para complementar o sonho dos nossos clientes, seja onde for, seja lá na loja física, aonde o cliente tem que ser bem atendido, aonde o cliente tem que encontrar o produto que ele quer, aonde minimamente ele tem que receber um sorriso. Minimamente ele tem que receber um sorriso. Seja aqui no nosso canal, aonde você quer ter uma resposta a respeito de uma dúvida que você tem. A gente tem o mesmo sentimento. Cara, é 0800? É 0800. A gente vai compartilhar nosso conhecimento. Nós comungamos, né? Esse termo acho que é bem bacana para esse momento, né? A gente comunga dos mesmos objetivos. Enquanto isso não acontecer, não funciona. Então, eu não quero concluir ainda porque está cedo, mas a gente sabe que a gente ainda tem muito para desdobrar do assunto. Minha sugestão para quem não encontrou a sua cara metade de meta, né? Para quem já tem sócio que vive se desentendendo, aí, qual é a dica? Porque tem gente que está querendo entrar e tem gente que já entrou e está casado, né? É, e está casado. Tá casado. Para quem já entrou e está casado, desconstrói. Se não está dando certo, cara, se está dando certo, na boa, veja o que pode ser melhorado. Porque sempre tem alguma coisa para melhorar numa sociedade. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem algum ponto. Eu diria o seguinte. Aí eu vou usar as palavras até que a Valéria colocou lá, que sociedade é igual casamento. Tá? Eu vou usar as mesmas palavras dela. O que a gente tenta? A gente consegue 100%? A gente não consegue 100%, nós somos seres humanos. Mas qual é o trato que nós temos? Nós não vamos dormir brigados. Já fomos dormir brigados? Brigados assim, aborrecidos um com o outro, graças a Deus a gente não briga. Aborrecidos, já fomos dormir aborrecidos um com o outro, mas não passou da manhã seguinte. Não passou da manhã, sabe por quê? Porque sociedade tem que ser igual a essa relação. Você não pode ir para casa, você não pode encerrar um dia com alguma coisa que está dentro de você e está te fazendo mal. Porque o que fizer mal a um dos sócios está fazendo mal ao empreendimento, está fazendo mal ao negócio, vai refletir nos clientes, vai refletir nos produtos, vai refletir nos serviços. Então, cara, não adianta, eu não consigo fugir de falar de empreendimento sem falar de modelo mental. Quem já está dentro precisa desconstruir. Desconstruir o quê? O modelo mental, não é desconstruir a sociedade. Não necessariamente você precisa desconstruir a sociedade, mas você precisa desconstruir muitas vezes o modelo mental. E se tem uma coisa que é muito engraçado, existe um ditado que diz que os nossos olhos são as portas da alma. Né? Os nossos olhos são as portas da alma. E muitas vezes a gente não utiliza outras portas, que são os ouvidos. Se a gente aprendesse a ouvir mais e a falar menos, a gente conseguiria fazer com que sociedades não fossem destruídas tão fáceis. Porque muitas sociedades elas acabam por aquilo que a gente fala sem pensar. Porque a gente tem que entender que apesar de que a gente tenha uma sociedade e a gente tenha compromissos, a gente tenha metas em comum, a gente vai ter que ter em determinado momento paciência para poder lidar com seres humanos. E desenvolver no outro aquela habilidade a qual ele não tem. Aí é fantástico, tanto, né? Aí é bacana demais. É entender. Então hoje quem já tem sociedade e o sócio tem algum tipo de dificuldade, tenta ajudar. Tenta
orientar, tenta desenvolver, acho que a palavra é essa, desenvolver aquela habilidade que não tá tão boa, com carinho, né? Com dedicação, com amor. A Glória falou uma parada, perdão de cortar. A Glória falou uma parada aqui agora que me veio um insight à mente. Faz uma dinâmica. Vocês dois, vocês três, vocês 5, seja lá quantos vocês forem, façam uma dinâmica. Quer ver uma dinâmica básica? Bota todo mundo sentado ao redor de uma mesma mesa, dá um papel e uma caneta para cada um. E cada um escreva o que e como enxerga a sociedade e o seu sócio do lado. Faz isso. Cara, é para desconstruir. Porque sociedade é uma coisa complicada. Sociedade, como eu falei, você pode ser sócio do teu irmão, você pode ser sócio do teu pai, você pode ser sócio de qualquer um. Você precisa colocar as coisas ali, ó, bonitinho no papel. E uma dinâmica como essa, ela vai começar a desconstruir os egos, né? Os egos. Porque eu sou o bom. Cara, não adianta. Pode ser 51-49, não precisa ser 50-50. Mas se for 70-30, se for 60-40, não tem sociedade que resista a um prato como esse. Não tem. O Antônio Lucas comentou aqui no Instagram a respeito do sócio dele. Que eles têm, o sócio dele é evangélico e ele é católico. Ambos atuam, né, são praticantes. E eles se dão super bem, se respeitam, né, muito em relação à parte religiosa e se dão muito bem também profissionalmente, por conta do respeito. Obrigada, Antônio Lucas, pela sua participação. E é isso. O respeito, gente, ele vai bem em qualquer lugar. É igual canja de galinha, né? Faz mal a ninguém. Então, respeito com seu sócio, com seu futuro sócio, ou até uma forma de respeito desfazer uma sociedade. Tranquilamente, mas sem briga. Mas sem nada e sem destruir ninguém. Isso é a parte mais importante. Cara, quantos negócios bacana nós já vimos ir por água abaixo porque os egos não conseguiram se entender. Não, então eu compro a tua parte. O cara, não, vai comprar minha parte não. Se for para desfazer a sociedade, então vai acabar aqui esse negócio. Não. Se não for para ficar comigo, não fica com você. Não fica com você. Essa prática é muito bizonha. Desculpa o termo que eu estou utilizando. Agora, continuando com a questão da gente levar solução e não simplesmente discutir os problemas. Eu, Alexandre, se eu não tivesse uma cara metade para ser sócio, né, e isso é muito bacana dentro desse aspecto, se eu não tivesse essa cara metade, eu preferia ter como sócio o banco. O banco ele só te cobra... Ele vai te cobrar fazer o pagamento. Ponto, né? Ele não vai te perturbar. Ele não vai te perturbar, cara. Ele não vai te perturbar. Só que quando chega no final do mês, se você não tiver fígado, ele pega o rim, pega o não pulmão, importa. Pega tudo. Não importa. Mas a única obrigação que você tem com o banco é cumprir a obrigação que você criou. Pronto, acabou. Engraçado que agora me veio uma coisa sobre sociedade. Tem muita gente que confunde sócio com investidor. Pô, tocou no ponto fundamental, entendeu? Né? Mas aí, de novo, isso é um fato. Vamos lá. Isso é um assunto longo também. A gente volta na live da terça-feira. Quando foi colocado a questão, a gente estava falando sobre estoque. E eu falei claramente que empresas de sociedade anônima, né, empresas que têm o seu capital aberto para o mercado, ou seja, ela vende ações, ela tem acionistas como parte, o acionista, eu não quero usar esse termo, mas o acionista é o verdadeiro nhonho garrado aqui no ombro do empreendedor, cara. Por quê? Porque quando o cara começa a ver, o acionista começa a ver que o dinheiro dele está parado no estoque, ele começa a falar assim, amigo, e aí? Quando é que você vai acabar com o estoque? Eu quero que você acabe com o estoque. Estoque é um ponto negativo para minha empresa. O cara fala que a empresa é dele, porque ele está investindo.
certo? Ele está colocando o dinheiro dele lá e o que ele quer? Ele quer resultado. Então, nesse aspecto do investidor, que é muitas vezes o cara que você vai colocar na sociedade, o amigo, a amiga, a irmã, a prima, o primo, que você vai colocar na sociedade, que vai entrar com a grana, ele vai te cobrar exatamente as mesmas coisas. E ele vai infernizar a tua vida. Porque é diferente você ter uma pessoa que divide com você os problemas, as dificuldades, a tomada de decisão, o dia que tá ótimo e o dia que tá ruim. É diferente você ter uma pessoa que vive ali o dia a dia. O acionista não. O acionista ele deposita em você um valor e ele só tem com você reuniões mensais ou semanais, dependendo do que vocês acertaram, para falar: se tá bom, tá ótimo, né? Se tá bom, tá ótimo, é ótimo. Se deu bom, legal, parabéns, você é brilhante. E se deu ruim, o cara vai falar: meu amigo, se você não melhorar, eu vou tirar meu investimento daqui e você perdeu o seu investidor. Outra coisa que eu faria, se eu tivesse que criar uma sociedade, porque eu preciso de alguém, vamos lá. Digamos que eu tenho capital, eu até tenho uma boa ideia, e eu tenho capital. Então, se eu tenho uma boa ideia, eu tenho capital, eu tenho uma boa ideia e tenho uma boa oportunidade. Bacana? Beleza. Mas eu não sou especialista naquilo que precisa ser feito. Então, é mais fácil você propor uma sociedade para uma pessoa que vai se tornar um especialista, condicionando a ele. É uma sociedade onde ele vai ter receita a partir da produtividade dele. Pronto, acabou. Se você combinar, se você tem o capital e você tem a ideia e você precisa de um especialista para desenvolver, então você vai combinar com ele. Não faça dele o seu empregado, porque empregado ele vai estar condicionado a receber o salário no final do mês e ele não quer saber, ele não tem compromisso. Não necessariamente são todos, mas na sua maioria você vai encontrar empregados que eles querem o dinheiro no final do mês. E se não tiver o dinheiro no final do mês, acabou, desmotivou, aconteceu. Então, quando você tem capital, que você tem você tem a oportunidade, você tem uma boa ideia, você pode chegar com uma pessoa e falar assim: olha, eu tenho isso aqui e eu quero te remunerar sendo meu sócio. De que forma? O que você vai produzir é o que você vai receber em um percentual em relação ao meu. Pronto, acabou. Você cria uma sociedade não simplesmente de você falar assim: você vai intervir na parte financeira. Não, você acaba sendo sim o responsável pela empresa e você tem uma pessoa que vai gerar produtividade para você. Então isso é uma forma de sociedade. Também. Isso é uma boa forma de sociedade, isso é uma excelente saída para quem está nessa condição. Tá? Então são aspectos simples. E de novo, eu não gostaria de terminar essa live sem enfatizar bastante esse assunto, até porque depois essa live, né, vai subir no YouTube, vai ficar gravada lá e lá vai ficar essa exposição. E também todos os nossos vídeos também são postados no LinkedIn, onde tem a galera que é mega power, conhecedora de todo mundo, da gestão e tudo mais. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: sociedades são possíveis? Sim, elas são possíveis. Mas a primeira coisa que tem que estar afinada chama-se meta. Se você tem meta afinada, parabéns, vá em frente. Se as metas de vocês são diferentes, nem comece. Se as metas de vocês estão hoje, por já existir a sociedade, elas estão desafinadas, coloque na mesa e alinhe as metas. A cenoura tem que ser a mesma a ser perseguida. Ninguém consegue fazer com que dois mundos existam ao mesmo tempo dentro do mesmo espaço. É impossível. Como que eu faço então para fazer uma sociedade boa desde o início? Crie bases de conhecimento igual para os dois. Um não precisa ser o verdadeiro PhD nas finanças da empresa, mas ele precisa conhecer, ele precisa entender, ele precisa saber pegar o fechamento mensal, ele precisa entender como é que funciona o fluxo de caixa, para ele entender se está tendo grana, se não está tendo grana. Porque, amigo, quando você segrega essas coisas e como dentro de uma sociedade se envolve dinheiro,
os níveis de desconfiança, descontentamento, brigas, divisões e até casos que existem, infelizmente, que acabam de forma muito ruim, são gigantescos. Então por que eu vou correr o risco disso acontecer? Então a hora de desconstruir é agora. A hora de desconstruir é agora. Você precisa desconstruir, sim. Ah, eu quero, mas mesmo assim eu vou entrar em sociedade, eu vou abrir uma loja. Bacana. É isso aí mesmo. Se você está convicto, se o teu sonho é esse, se você encontrou a pessoa certa, se você sentou, conversou, não tem esse negócio de você vai por aqui, eu vou por ali, lá na frente nós vamos nos encontrar. Mentira. Não vai. E aí você tem que saber. Metas a curto, pequeno prazo, a médio prazo, a longo prazo. Você tem que saber se depois que as metas foram definidas, você tem que saber se você quer um sócio, se você quer um investidor ou se você quer um expert. Se você quer um especialista, né? Se você quer um especialista. Se você quer alguém que faça acontecer a coisa da mesma forma que você. Então, gente, pensar na sociedade é muito importante antes de começar. No mundo do empreendedorismo, a gente vai caminhando, e eu ouvia muito esse termo de tentar trocar a roda do avião enquanto ele voa. Trocar a roda do avião enquanto ele voa, trocar a roda do carro enquanto ele está em movimento. O mundo do empreendedorismo é mais ou menos isso. Você tenta trocar a roda do carro enquanto ele está andando. Fato, porque o mundo não vai parar para que a gente conserte os nossos... resolva os nossos problemas, né? Mas, se a gente puder fazer isso anteriormente, de forma planejada, de forma organizada, de forma consciente, é a melhor forma com certeza, porque a troca da roda no meio do caminho vai ser muito mais fácil. Vai ser igual o pit stop lá combinado em 30 segundos, que precisa dar uma paradinha, mas que ninguém constrói casa pelo telhado. Ninguém constrói casa pelo telhado. Construir casa pelo telhado é saber que vai desmoronar. E outra coisa, galera, se você não acredita no que a gente está falando, pesquisa. Vai lá no meusucesso.com, vai no Geração de Valor, né, do Flávio Augusto, e verifica se os caras que ele entrevista, né? O Bambambam lá da Rinodê, o cara da... Como é que é o nome daquela coisa de chocolate que tem ali? O Cacau Show, né? O cara da... Sei lá, tem vários, cara. Ele tem vários exemplos. Esses vídeos estão todos à disposição de vocês para vocês poderem verificar. Que são pessoas que chegaram lá no topo e chegaram no topo muitas vezes sozinhos. E o mais importante, a gente não vai deixar estourar o tempo não, apesar que ele já está quase lá. Já está quase lá. Mas uma coisa bem importante, eu tinha um professor na faculdade, lá vem eu com mais uma história, que ele era português e era professor de marketing. A coisa mais maneira foi a que eu já pude ter na minha vida. E ele sempre fazia uma pergunta. O que vale mais? Uma grande oportunidade ou uma grande ideia? Ele sempre fazia essa pergunta pra gente. E todas as vezes que a gente colocava, que a gente apresentava um projeto, e esse projeto, ele sentia dúvida na gente, ele fazia a pergunta de novo. Depois de ter feito essa pergunta 200 vezes, ele perguntava, e aí, o que vale mais? Uma oportunidade ou você ter uma grande ideia? E naquele momento você, estourava e a gente tinha um entendimento perfeito de onde a gente tinha errado e o que ele estava querendo chamar a atenção para nós. Porque ter uma grande ideia sem ter oportunidade não existe, não vale nada. E você ter uma grande oportunidade e você não ter como completar uma ideia, você até consegue, que foi o que a gente falou aqui agora. Quem tem a oportunidade na mão pode agregar alguém para poder desenvolver aquela grande ideia que ele teve. Mas quem tem uma grande ideia e não tem uma oportunidade na mão não consegue desenrolar. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não desista de jeito nenhum do seu empreendimento porque você se sentiu desmotivado pela questão da sociedade, porque você não tem a cara metade da tua laranja. Esqueça, vou de novo voltar 2 grandes exemplos para que a gente não estoure o tempo aqui rapidamente. O dono do China Box,
é um dos grandes exemplos. O cara é dentista, eu já falei isso aqui em outras lives. O cara era dentista, ele era de uma família, vai faltar agora aqui na minha cabeça de o que o pai dele fazia, mas ele estava fazendo odontologia, foi para os Estados Unidos com um amigo, lá ele comeu comida chinesa, delivery, e ele falou assim, poxa, isso aqui pegaria muito bem no Brasil, aqui tá o nome China Box com um amigo, legal, pô, e tal. Eles passaram um tempo nos Estados Unidos, levantaram uma grana, voltaram para o Brasil. Ele fez o pai vender um apartamento que ele tinha para poder ajudar ele a ter entrado no empreendimento, mas o amigo dele, que seria o sócio, morreu atropelado na Marginal Tietê, andando de bicicleta. E ele não desistiu do sonho, porque ele conseguiu a oportunidade, porque ele tinha uma grande ideia, ele juntou os dois, e hoje existem mais de 150 franquias do China Box. O outro cara é o próprio Flávio Augusto, que ele tinha se compromissado com um amigo, do amigo vendeu o Voyage 84 para eles poderem abrir o curso de inglês. O amigo roeu a corda na hora, ele foi lá, pegou 20 mil reais do cheque especial dele, colocou para rodar o negócio dele, e hoje Flávio Augusto é um dos bilionários existentes no Brasil e no mundo, dono da rede WhatsApp, né, compartilhado com outra empresa, que agora fugiu o nome, dono do Orlando City, dono do TBDH, investidor profundo. Os exemplos estão aí. As sociedades, elas são úteis, mas elas não são o último caminho a ser seguido. O seu sonho pode ser desenvolvido, basta você ter criatividade. E na live passada nós falamos como criar produtos sem grana nenhuma. Que live maravilhosa! Pois é. Obrigado, pessoal. 19h30. Vamos hoje... Daqui a pouco a gente vocês tem mais um minutinho aí. Vocês expulsam aí do negócio. Daqui a pouco sobe o contador aqui pra gente e vai ser 20, 19. Isso aí. Então é isso, pessoal. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada a todo mundo que participou aqui pelo Instagram, todos que participaram pelo Facebook. Curtam as nossas páginas, deixem seus comentários. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida, mas fica com vergonha de perguntar aqui no chat. Pode mandar pra gente no telefone, no WhatsApp da loja. A gente responde vocês. A gente está aqui para isso, para compartilhar o nosso conhecimento, para dizer para vocês e mostrar para vocês o nosso caminhar, as nossas dificuldades no caminhar, para que vocês não tenham as mesmas dificuldades que a gente teve, porque a gente não conseguiu alguém para orientar. Não que nós sejamos os melhores e os únicos exemplos do mundo, não. A gente está aqui para compartilhar o que a gente suou para aprender e sua para aprender todo dia. E mais uma coisa, pessoal, estudar, pesquisar, entender, conhecer 30 segundos. É o caminho. Empreendedor conhece e descobre coisa nova todo dia. Todo dia tem coisa nova. Todo dia. Pessoal, subiu um vídeo novo no canal. Toda terça e quinta sobe vídeo novo no canal às 18h30. Siga-nos no YouTube, siga-nos nas redes sociais. Ajude a gente a levar à frente esse projeto. Vocês são o nosso canal de suportação para levarmos esse projeto à frente. Beijo! Tchau!